Mas você citou o Hamilton, né? Essa questão do piloto robô, você teve a experiência com ele lá na Espanha. Eu queria abordar a situação do Hamilton com o Leclerc na Ferrari e depois a gente fala de outros potenciais robôs. O Verstappen me parece ser um caso desse. Mas como é que você vê esse início de jornada do heptacampeão aí com a Ferrari? Por que esse déficit? Porque ele tem a vitória na sprint, mas se você olha todo o resto, o Leclerc tem estado constantemente à frente. Não tá dando um vareio, como muitos falam, mas a gente tem, pelos títulos todos do Hamilton, uma expectativa maior com relação a ele do que com qualquer outro, talvez. Carlão, fazendo comparativo usando o seu termo vareio, o vareio do Leclerc sobre o Hamilton nesse momento, e que muitos falam, e você usou o mesmo termo, tipo assim, o Gabriel versus o Hülkenberg tá muito melhor que o Hamilton versus o Leclerc. Tá melhor. Sim. Apesar de ter a vitória da sprint ali, que, enfim... Atenua, talvez. Atenua um pouco disso, mas aí vai parecido. Só que pelo que o Hamilton fica muito pior. Então, assim, eu não achava que ia ser fácil essa mudança de cultura. E o Leclerc é um baita piloto. Eu não achava que ia ser fácil, porque é uma mudança de cultura muito grande. Né? Acho que guiar Ferrari é quase uma categoria à parte. Sim. Provavelmente seja isso. Mas tem alguma coisa acontecendo. E aí eu vou voltar pro mental, as declarações do Hamilton não são boas. Não. Parece ser um buraco maior do que a gente imaginava. O cara tá exatamente num limbo aí, num buraco, num poço um pouco mais fundo do que é pra estar. Pra você ver o quanto que o mental influencia. Você vê as declarações dele a cada momento, né? Tipo, mas você acha que ainda é ressaca de 21? Não é possível. Não, 2025 acho que é ressaca de 21 mesmo, mas não sei se é o momento de vida do cara. E, 2023 ele teve uma baita temporada com a Mercedes. Ele tomou pau do Russell nos outros 2 anos, mas 23 foi um ano excelente. Excelente. Não, eu acho que assim, ele tá buscando, mas ele tá num buraco mais fundo do que qualquer um poderia imaginar. Tá estranho de entender. Mas ele desaprendeu a guiar, ele tá velho? Não, na minha opinião. Mas ele está num processo ou num momento mental que os 90% mental que ele tem que estar aqui para fazer o resultado não tá lá. Então a minha opinião é essa. Eu acho curioso, né? Porque até se você analisa as declarações, é muito contraditório até. Porque o Hamilton, quando questionado sobre essa questão da idade, ele fala que não se deve comparar o caso dele com o de outros e tudo mais, né? Bancando, e me parece que fisicamente ele está inteiro. A gente pega até o exemplo do Alonso, que óbvio que ele não tem mais o mesmo nível de preparo que ele tinha com 20 anos por uma questão fisiológica, mas o cara tá ali na ponta a lei da física. Mas hoje em dia você consegue atenuar um pouco esse envelhecimento. E o Hamilton não parou, diferentemente do Alonso, que teve ele 2 anos de hiato, né? Tudo bem que o Alonso correu Dakar, Indy e tudo mais, se manteve super ativo, 24 horas de Le Mans, bicampeão, né? Mas ao passo que ele se banca sob certo aspecto, e eu acho que ele tem todo o estofo para fazer isso, sendo quem é, ele às vezes dá umas declarações muito como se estivesse no final do campeonato 50 pontos atrás do Leclerc. Ele tá na quinta corrida, nem sei quantos pontos, acho que uns 15 pontos atrás do Leclerc. Me parece muito assim, derrotista e não sei se imediatista é o termo, mas tá começando a jornada dele. Eu não sei se ele também sabe que a galera vai esperar muito mais dele por ser heptacampeão do que esperaria de um outro piloto que chega, como você bem disse, num ambiente completamente diferente. O cara tem motor Mercedes a carreira inteira, Inglaterra a carreira inteira, chega na Ferrari, é outro mundo. Sabe uma coisa curiosa, Carlos, assim, e talvez eu vou fazer até uma analogia, né? O Hamilton teve grande parte, quer dizer, na verdade, a maior parte do tempo dele de Fórmula 1 num processo de engrenagem muito perfeito. Por isso que eu falo de outro ambiente, né? O Bono foi engenheiro do Hamilton durante quantos anos? De 2003 até o ano passado. Assim, e vamos lembrar que ele entrou em 2007. Então, de 7 a 24 são 17 anos. De 13 a 24 são 11. Então, dos 14, 11, o cara estava ali, casado. E a analogia que eu faço é muito a minha relação também de dono de equipe e de engenheiro do Rubens, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O quanto isso funciona por uma questão de engrenagem, de saber o que um pensa do outro. Quando você muda disso, eu imagino que ele esteja sofrendo mais do que ele imaginava ainda. E aí tem esses questionamentos mentais, né? Tem essas provações do seu mental. E aí ele fica
um pouco para baixo em algumas declarações, não estou entendendo, não estou conseguindo extrair o máximo do carro. É claro que ele não está, porque ele está tomando 2, 3, 4 décimos às vezes do Leclerc, então você fala, cara, não está mesmo, não tem o que fazer. E ele olha os dados, né, mais do que a gente. Ele olha os dados no detalhe, eu quero dizer, porque a gente até tem acesso hoje a muitos dados, mas ele olha no detalhe de uma forma que a gente não olha. Então ele sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo e só cabe a ele buscar. Agora, o que eu vejo do Hamilton vai ser determinante o comportamento dele do que ele quer. Se ele quer só um contrato de 2 anos com a Ferrari para dar aquele check de vida, corri na Ferrari, encerrei minha carreira na Ferrari, ganhei umas corridas, enfim, fiz X, Y de resultado e de dinheiro, que talvez não mude mais nada a vida dele, o dinheiro desses 2 anos de Ferrari. Mais um pouquinho nunca é ruim. Mas é dinheiro. Ou se ele quer ainda ter aspiracionalmente e falar, eu vou reverter isso em cima de um Leclerc que é reconhecidamente um dos potenciais capacitados para ser campeão mundial. Tendo o melhor carro, é um cara capacitado, tá lá, né? Aí entra um pouco com subestimado é o Leclerc ou com talvez superestimado é o Hamilton. Não sei nem se é esse o termo. Cara, que assim, o Leclerc... Porque o Leclerc é um baita piloto, a galera esquece disso. Então, mas é que assim, esses comparativos eu não gosto, mas eu faço. É. Eu não gosto, mas eu faço, porque eu vou olhar Leclerc versus Sainz. Cara, ano passado o Sainz foi, na minha avaliação, nos últimos já 2 anos, ele foi impressionantemente bem. Sim. Tá? Para aquilo que eu classificava de Carlos Sainz. Pré-Ferrari. Pré-Ferrari. Do outro lado, você vai lá encontrar ele com o Albon agora, já não gostei dessas 5. Essa última foi boa. Essa última. Mas estou fazendo a média das 5, estou olhando aquelas janelas, né? Sim, um tem uma 20 só, pontos não. no campeonato, outro tem 5. Uma só é pouco. Então estou olhando 5, ele também tem que virar esse jogo em cima do Albon. Então é isso que eu quero dizer. Quando você faz essas analogias, que eu não gosto de fazer, mas a gente faz o tempo inteiro, full time, usando aqui um trocadilho, é difícil isso, mas, cara, vou voltar, vou ser repetitivo, os caras têm muitos valores, o histórico do Leclerc é gigantesco, eu gosto daquilo que vejo dele, acho que ele é um cara que tinha tudo para estar já em outro patamar de números, e tá, né? Você viu esse dado de 44 pódios dele de Ferrari? Pódio pra torta e direito. Cara, o que pesa contra ele é conversão de pole em vitória. Isso, mas ele já está num número, mas talvez também pese no momento que a Ferrari está muito mais veloz do que consistente, né? Sim. Se a gente fizer analogia, só para fazer um advogado aqui do Leclerc. Não, então, concordo totalmente. O cara estava com muito mais velocidade por quali do que com consistência de uma corrida. Mas, cara, 44 pódios, se eu não me engano, eu vi o Rubens com 55, tá entre os grandes. Ele vai passar o Rubens. Vai. Esse ano, se bobear. Esse ano acho que não, mas... Mas o ano que vem, com certeza. Então, assim, cara, é pódio, hein? Como equipe. É histórico, hein? Mas essa questão do acerto é curioso. O Verstappen tem um número de vitória muito maior que de pole. E olha que ele tem um monte de pole position. Então, esses são números impressionantes. O equilibrado nessa história sempre foi o Hamilton, né? É um cara super equilibrado no número, né, de conversão aí, como você usou o termo, de poles com vitórias. É um número super ajustado. Que não é fácil. Mas também... Então, por quê? Será que, o contrário do que eu acabei de dizer do Leclerc com o Ferrari, o Verstappen teve um carro sempre super muito ajustado para o gerenciamento, para o consumo de pneu e não tão rápido? E aí entram aquelas questões também de mapa de motor, né? Sim. Que a gente sabe que isso na Fórmula 1 é um degrau muito importante, uma distância grande daquilo que você pode usar para classificar, aquilo que você pode usar em números de volta na corrida. A gente sabe que todo mundo recua, mas uns recuam mais do que outros em determinados momentos. Então, cara, eu tô assim curioso ainda para ver se o Hamilton vai virar esse jogo ou se vai dar só o check de 2 anos de contrato de Ferrari e parei, tá tudo certo e você mais um ativista que curte a vida, fazer o que eu quiser. Que já tem sido, né? Ele, Vettel nem se fala, virou muito mais ativista ainda, na minha opinião. Mas esses caras estão com esse perfil, né? E você acha que ele vai dar a virada ou que é mais... Eu torço. Eu torço muito para que ele dê a virada, porque sou fã incondicional dele. Mas não tenho, assim, gostaria de ter e estar próximo, entender o mental dele, o que ele está fazendo na vida, né? O que esse cara está fazendo hoje. Ele correu domingo... Levou um puta pau do Leclerc nessa coisa de domingo. Essa foi um puta pau, acho que foi talvez a pior delas. Foi. Na minha opinião, de dados e de olhar, tomou um puta pau, sai cabisbaixo, mas o que ele tá fazendo hoje?
Será que ele já falou com a parte da engenharia? Será que ele já ligou para os caras ontem ou para alguém e falou, cara, temos que mudar essa porra aí, me fala o que está acontecendo aí, eu quero mudar. Será que ele está na academia 2 horas de manhã e 2 horas da tarde? Sim. Ou será que ele saiu domingo à noite para festa para tomar uns goró e hoje ele está com alguma namorada em alguma praia, no mundo onde está sol, porque sempre tem sol no mundo inteiro e ele tem facilidade de estar em qualquer lugar do mundo qualquer dia. Entendi, é isso que eu quero. Por isso que eu não consigo responder objetivamente a tua pergunta, eu só fico na torcida. O que um agora rival seu, Christian Fittipaldi, diz é fato. É impossível que ele tenha hoje a motivação que ele teve 15, 20 anos atrás. Porque ele já é um heptacampeão do mundo. Então, mas ele tem que buscar se ele quiser reverter sobre o Leclerc. Eu concordo, mas ele só vai reverter o quadro... Tem que tirar de dentro dele. Independente da minha torcida, se ele buscar essa motivação. Se ele não buscar essa motivação, é check 2 anos de Ferrari. Tá ótimo. Vai dar 50 corridas, vai dar 40-10 para o Leclerc no grid. 40-10 de chegada. 100 milhões de dólares na conta. Isso, o cara vai ter feito 20% a mais de ponto do que eu. E parabéns pro Leclerc, que também fez um check na vida dele. O heptacampeão eu trucidei durante 2 anos. Depois de trucidar um tetra. Então, assim, só depende dele, né? Aí você vai falar, pô, o Leclerc foi fraco. Vamos supor que ele não ganhe título nenhum e que ganhe mais algumas coisas e os pódios que a gente tá enxergando. Sim. Tá bom, mas ele vai ter 2 checks muito importantes na vida, né? Talvez ele não vai ter o título do Rio e do Villeneuve, mas vai ter um histórico para quem entende de corrida muito superior a esses 2. E faz parte da vida.